vez muito bem-vinda no Três Pontos, super obrigada, gratidão por você estar aí comigo mais uma vez. E vamos aí, né, ampliar um pouquinho mais nossa consciência, perceber as infinitas possibilidades que a todo tempo aí existem e às vezes a gente não tem consciência ou não sabe que existe. E a partir daí cabe a gente, né, com a nossa autorresponsabilidade, seguir os caminhos que fazem mais sentido pra gente. Agradecer o patrocinador desse programa, essa Casa Artes Filmes, que tem vários estúdios, não é só esse de videocast, tem o Estúdio Arena, um estúdio super grande ali com painéis para você colocar aí o projeto da sua empresa para rodar. E hoje a gente vai falar sobre Reiki com a querida Carol. Olá. A Carol, ela é instrutora de yoga, terapeuta reikiana e de barra de axis. Carol, seja super bem-vinda. Imagina. Primeiro, olá a todo mundo que está nos assistindo. Gratidão, Alísia, pelo convite. Gratidão a toda a equipe, aqui pela estrutura. Obrigada mesmo por essa abertura. Imagina. Sempre importante a gente expandir coisa boa. Sim, né? exatamente. Para todo mundo. Então, estamos a serviço. Sabe que um dos grandes propósitos mesmo, né, dos 3 pontos é a ampliação de consciência, né, junto com o amor e com a espontaneidade, com a alegria, que é isso, né? É a gente saber que existe um caminho sempre muito mais simples que a gente imagina e possível a todo mundo, né? Não é aquela, às vezes as pessoas, mas eu não consigo fazer yoga, eu não consigo meditar. Você só entra em conexão com você que tudo acontece. E todo mundo consegue, né? Basta a gente estar aberto para experimentar e ver, né? Até essas dificuldades, o que fala sobre você. Cá, mas vamos lá, né? O que é Reiki? Hoje a gente vai falar sobre Reiki. O que é o Reiki? Então, o Reiki, ele vem muito de encontro com isso daí que você está me trazendo. Porque muitas técnicas as pessoas mistificam, né? Inclusive o Reiki, ele é um pouquinho mistificado. Mas para trazer de uma forma bem simples, ele é acessível a todos, independe de religião, independe de crença, independe de situação, estado físico, mental, emocional. Ele vem como uma energia que é canalizada pelas mãos de um terapeuta que recebeu uma iniciação por um mestre reikiano e através dessa canalização a gente envia, a gente se torna o canal da energia universal para trazer o equilíbrio de volta, o equilíbrio físico, mental, emocional, energético daquela pessoa. E através dessa terapia, que já é reconhecida hoje, né, de muitas formas aqui no Brasil, a pessoa vai se entendendo, vai se curando e, juntamente com outras tantas técnicas integrativas que a gente tem, né, traz todo um benefício, um bem-estar e tem muitas curas bonitas aí que acontecem através ou com a contribuição do Reiki. Sim, muitas. E Carol, me fala uma coisa, né, existe muita crenças relacionadas ao Reiki, alguns mitos, assim, tem a ver com religião? Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso. Não tem nada a ver com religião, não precisa ter absolutamente nada, você simplesmente precisa sentir, eu quero conhecer o Reiki, quero receber o Reiki e procurar um terapeuta. Não independe de crença religiosa, porque é a energia que está disponível no universo. E é a energia que a gente já tem, só que por maus hábitos, por maus pensamentos, por má alimentação, né? Por esse estado maluco que a gente está vivendo hoje, a gente se dessintoniza daquilo que a gente é, né? E aí a gente vai desequilibrando, desequilibra aqui, desequilibra de lá. Nada mais é o Reiki do que você trazer esse estado de equilíbrio natural de volta. Às vezes isso vai acontecer em uma sessão, às vezes isso vai acontecer em mais algumas, né? Aí vai depender de caso a caso do que está acontecendo. Mas você já é isso, né? Só que a gente desconecta. E o que o Reiki faz é trazer a gente de volta para esse estado de equilíbrio. Então, isso independe de qualquer situação externa. Entendi. De religião, não é espiritualidade, incorporação? Não tem nada a ver com espiritualidade, incorporação, religião, nada disso. A pessoa deita na maca ou senta, né? Depende da condição. Aí a gente simplesmente coloca as mãos, posiciona ali onde seria a parte dos chakras, né? Que são os nossos centros de energia. E essa energização acontece, é uma coisa super simples.
A pessoa não precisa de nenhum pré-requisito, só estar aberto para receber. Isso é muito importante, né? A gente falar. E às vezes, por ser tão simples, as pessoas não dão tanto valor, né? Porque a gente cria tanta complexidade, porque aquilo parece que tem mais valor. Exatamente. E o reiki é energia, né? E energia não é uma coisa, eu acredito ou não. A gente é energia, né? Não tem como não acreditar, porque energia a gente é energia. Então, é apenas uma captação de uma energia e a pessoa se torna canal para transmitir para o outro. Isso. Uma energia que está disponível, divina, né? Em termos não religioso, mas uma energia maior, de algo maior que está ali para te ajudar no seu processo. Exatamente. Falou lindamente. É isso. Então, sobre o reiki, um ponto que você gostaria de compartilhar com as pessoas aí que estão nos assistindo? Um ponto? O primeiro? Primeiro. Eu acho que uma coisa muito legal para a gente ter são os 5 princípios que a gente tem no reiki. Eles são tidos como se a gente levar a nossa vida a partir desses 5 princípios, a gente não terá problemas. Né? E muitas vezes a gente se perde em coisas simples, que é o que você falou, né? Às vezes a gente leva para o complexo, mas pode ser tudo muito mais simples do que a gente imagina. E os 5 princípios do reiki são: apenas por hoje, não se irrite. Apenas por hoje, não se preocupe. Apenas por hoje, seja grato. Apenas por hoje, trabalhe arduamente naquilo que você acredita. Apenas por hoje, seja bondoso com todos os seres. Então, se a gente pegar todos esses 5 princípios, que são extremamente simples, mas muitas vezes desafiadores para a gente manter no dia a dia. Mas se a gente buscar manter esses princípios, mesmo que eu não tenha outras técnicas, né, mega rebuscadas, se eu manter minha vida nessa retidão desses 5 princípios básicos, com toda certeza vai ser uma vida muito diferenciada, né? E aí eu sempre gosto de dizer assim que esses princípios são princípios a seguir como uma linha, né? Sim. Porque sim, somos humanos, somos seres duais, a gente vai ter a raiva, a gente vai desconectar desses princípios, mas é como se tiver uma linha a seguir. Exatamente. Né? E aí sempre, e volta para esse olhar, para esse caminho a seguir. Eu percebo que muitas vezes a gente cai muito principalmente no auto-julgamento, né? Quando a gente sai dos princípios que a gente acha que a gente deveria seguir, sejam esses ou sejam quaisquer outros. E isso vira muito prejudicial, né? Então, se perdoa também, né? Aprende isso também faz parte, né, do processo. Fundamental no processo de autoconhecimento, o auto-perdão, gente, ele é essencial, assim, uma das chaves, né? Sim. Segundo ponto, Ká. O segundo ponto que eu traria é a gente cuidar da gente mesmo antes da gente cuidar do próximo. Quando a gente faz a iniciação de reiki, a gente é orientado a sempre aplicar o reiki na gente mesmo, fazer a nossa auto-aplicação para depois eu aplicar em outra pessoa. Por quê? Aquele mesmo princípio das máscaras de avião, né? Que as máscaras de oxigênio do avião, já está até batido esse exemplo, mas ele é essencial. Porque quando o avião está caindo e tal, se caem as máscaras de oxigênio, muitas vezes se eu for tentar colocar na pessoa do meu lado primeiro, eu vou desmaiar antes, ninguém vai ficar bem. Então, é muito importante a gente se cuidar primeiro, né? E muitas vezes a gente esquece, porque a gente quer salvar o mundo, a gente quer fazer o bem e tal, mas e eu? Até onde eu aguento? Né? Então, eu acho que cuidar de si mesmo antes de cuidar do próximo, para eu ter condição de cuidar do próximo, acho que é essencial. Não, é essencial. E aí, até para quem está nos assistindo, né? E eu vejo que principalmente quem é mãe acaba... E aí se esquece, né? Até pelo ato do cuidar, de o quanto é trabalhoso, né? A gente ter um filho, né? É o nosso maior amor e também tem muito trabalho. A gente acaba se esquecendo de nós mesmos, né? Então, assim, até para resgatar como é que você está cuidando de você, não é sobre o outro, né? Exato. E a gente resgatar esse autocuidado e aí, a partir desse lugar de autocuidado, de amor próprio, a gente transmite para o outro e também para o nosso filho de uma maneira muito mais tranquila, mais amorosa. Então, esse cuidar fica de um lugar também muito mais harmônico, né? Não tão pesado. Exatamente. O período da maternidade ele é delicado, né? Eu não sou mãe ainda, mas
observando, assim, a criança, ela demanda por muito tempo, porque realmente ela depende de você para viver, né? Mas até que ponto é essencial eu dar a minha vida e até que ponto eu tenho que saber colocar um limite, porque senão eu adoeço. Sim, e aí eu não consigo cuidar, né? E ainda cuidar. mais quando a gente está falando de criança, a criança, ela capta o nosso inconsciente, né? Até 7 anos, ela vive as questões dos pais. Então, assim, se a gente não está cuidando da gente está transferindo para a criança do mesmo jeito. Então, é super importante esse autocuidado, a gente se olhar, arranjar tempo para, né? Porque daí, normalmente, não tenho tempo. O grande desafio então, da modernidade. Né? É importante a gente colocar nos 24 horas um momento que eu vou olhar para mim, seja fazer uma coisa que eu gosto, seja fazer uma respiração, uma academia, que faça sentido para cada um. É isso aí. Muito bom. Terceiro ponto, Cá. O terceiro ponto é que tudo é energia, né? No Reiki a gente estuda muito isso, e quando a gente entende como funciona todo o sistema do ser humano, né? Você entende que tudo chega primeiro do sutil, para depois vir para o físico. Então, quando a gente entende isso, eu entendo a magnitude, por exemplo, de um pensamento. Um pensamento gera energia, né? Um pensamento, ele tem uma frequência. Aquela frequência, ela vai reverberar em algum lugar do meu corpo. Se eu me mantenho naquele pensamento repetitivo, eu estou gerando aquela energia. Ele é bom? Ou ele é produtivo? Ou ele vai contra mim? Então, a partir daí, a gente vai entendendo. Vai vindo desequilibrando a energia, chega um momento que chega no físico. E aí, a gente tem que fazer todo o processo reverso, né? E quando a gente entende que tudo é energia, isso também funciona pro oposto. Então, se eu me mantiver bem, se eu me mantiver com pensamentos saudáveis, se eu me mantiver em um ambiente saudável, fazendo coisas que eu gosto, fazendo coisas que eu sinto de coração, né, que eu tô ali, isso tudo com certeza vai reverberar na saúde da pessoa. Então, a gente entende também como é que funciona o Reiki. O Reiki também funciona, a gente vem fazendo esse reabastecimento de energia, né, reequilibrando a energia da pessoa, e a partir disso, esse corpo físico vai ter uma resposta, né? Porque ele também reverbera, ele sente essa frequência e ele vai, com toda certeza, assim, se abastecer dessa energia e vai adorar receber tudo isso. Não, e é muito gostoso falar sobre isso, porque fica cada vez mais claro, eu acho, para quem está nos assistindo, essa coisa que a gente traz, né, em muitos assuntos aqui, sobre que somos energia, né? E aí, se a gente é energia, a gente é vibração, né? Estamos em frequências. E aí, começa a perceber, assim, o seu pensamento, que tipo de energia, que frequência ela está vibrando. E isso está indo para o seu corpo, né? E a gente, além disso, está co-criando uma realidade. Então, quando, né, muitas linhas aí trazem que a gente é co-criador, é muito nesse sentido. O que você está pensando, você está reverberando para o seu corpo, para as suas emoções, para os seus outros corpos. Então, uma coisa muito legal que você traz, Ká, que é importante a gente frisar cuidar dos seus pensamentos. Como é que estão os seus pensamentos? Sobre o que você está pensando? E tem estudos que mostram aí que muitos, né, não me lembro se era 70%, 80% dos nossos pensamentos são coisas que não aconteceram e não vai acontecer. Então, o que é? A gente pega, por exemplo, alguém buzinou para mim no carro porque eu demorei para sair no sinal. Acabou. Foi exatamente... Mas o que acontece? Mas também aquela pessoa não sabe o que eu estou fazendo, que não sei o que, ela também... E a gente começa a produzir um monte de energias não harmônicas que já aconteceu, já acabou, a pessoa já saiu, já foi embora e a gente continua preso àquelas questões. Isso sobre pessoas, sobre uma discussão, sobre... Então, assim, a gente toma muito cuidado sobre o que a gente está vibrando aí, né? Principalmente também assistindo, que tipo de coisas você anda assistindo, músicas, porque, não tem problema. São frequências que você está, né, reverberando junto. Sim. Quando a gente fala da energia do pensamento, o pensamento é uma das energias mais poderosas que existem, né? Capaz de criar materializar coisas, assim, porque o que a gente intenciona é que a gente coloca o nosso foco. Se você colocar a quantidade de foco correto naquilo ali, aquilo lá vai se tornar realidade. Talvez não exatamente da forma como você, né? Porque aí depende de outros fatores. Mas aquilo lá vai se tornar realidade. E quando a gente fala de pensamento, a gente também está falando da nossa química interna. Então, quando eu penso alguma coisa, eu tenho um pensamento, sei lá,
ruim, negativo, pode ser coisa besta, mas que fica, igual você falou aí, fica remoendo por horas e horas uma fechada de trânsito que eu recebi. E aquilo fica tocando, tocando, tocando. As minhas células, elas vão vibrar naquilo e elas são obedientes. Então, elas vão sentir aquilo e elas vão seguir o seu comando. E se for para um lado ou se for para o outro, aí vai depender da qualidade do pensamento, né? Então, olha como é poderoso isso, como é orar e algo vigiar, a gente, né? é No algo sentido gente, de o que eu estou aí. E aí a gente dando o antídoto já, né? Como cuidar desses pensamentos? Fazendo coisas que você goste, fazendo coisas que te deem prazer de verdade, né? Porque é importante a gente ter isso. Muitas vezes, ai meu Deus, mas eu trabalho demais, tenho os filhos, tenho o marido, tenho a mulher, tenho a família, tenho... Mas eu falo muito isso para as pessoas. 1 ou 2 horinhas na semana. Quantas horas tem uma semana? Eu nunca calculei assim, para ter em mente, mas 1 ou 2 horas na semana. Eu tenho certeza absoluta que cabe na vida das pessoas. Para você fazer um esporte, para você fazer uma arte, para você fazer uma terapia, para fazer um yoga, um reiki, um autocuidado, qualquer coisa. Ver os amigos, uma leitura. Tem tantas oportunidades, né? E isso com certeza vai abastecendo você de coisa boa, né? Coisa que te agrega. E não ficar despendendo em coisas ruins. Só reclamando. Assiste, inclusive que não tem tempo, né? E aí eu acho que o reiki vem muito nisso, né? Até pra gente finalizar. A gente falando de energia, o reiki ajuda e me corrigir se estiver errado. Eu sou reikiana, mas não me aprofundei, não sou terapeuta reikiana, mas assim, no sentido de, às vezes, essas energias que essas frequências que estão na gente, que não são harmônicas, o reiki consegue limpar isso, né, através dos chakras, para a gente conseguir ter um caminhar mais harmônico, né, com a gente mesmo, no nosso corpo, né. Exato. O reiki, ele vem para harmonizar todo o sistema da pessoa, né, físico, mental, emocional e sutil, né, energético. E essas frequências que vão ficando, vai ficando como se fosse uma bagunça, né? Umas sujeiras ali e tal. É como se o reiki fosse uma peneirinha que vai limpando, vai clareando ali. É um filtro que vai tirando tudo aquilo que está desarmônico no nosso sistema. E aí vai depender de qual é a questão da pessoa. Se for algo mais simples, mais sutil, vai ser resolvido mais rápido. Às vezes, em uma sessão, a pessoa já sai outra. E, às vezes, dependendo do estágio ali, do que for, né, que a pessoa está apresentando, demora um tempo a mais. Às vezes, a gente sugere algumas outras terapias complementares, né, para a pessoa ir se equilibrando. Mas esse equilíbrio, ele vai vindo. Se a pessoa se mantiver no caminho, isso vai acontecer. Sim. Inclusive, eu vejo muita gente falar, eu fiz reiki, eu tava com uma dor e passou a dor. Isso é muito recomendado, né? Porque realmente ajuda na... Acontece. Casos de insônia resolve muito. Casos de ansiedade resolve muito. Casos de depressão ajuda a pessoa a ter um respiro para ter força para fazer tratamento. Para fazer o tratamento. E casos de dor mesmo, dor de cabeça, enxaqueca, dores pontuais também. Nossa, ajuda muito. E em casos médicos também, né? Em complemento à medicina tradicional, o reiki, nossa senhora, santo remédio. O reiki não tem contraindicação, ou tem? Não tem contraindicação. Então, é para todo mundo. Então, mal não vai fazer, eu sempre falo isso. Não vai fazer, exatamente. Não tem contraindicação. A gente faz inicialmente nos chakras, né? Mas se a pessoa tiver alguma questão em alguma outra parte do corpo, sem problema nenhum, a gente fazer no braço, na perna e tal. Porque o nosso corpo todo recebe energia, né? Sim. Então, e está, né? O corpo só vai agradecer. O tempo inteiro em movimento. Está o tempo inteiro em movimento. Quando ele não está em movimento, é que dá problema. Aí vai obstruir. Então, a gente tem que manter essa energia em movimento. Esse fluxo, né? Tem que manter esse fluxo. Exatamente. Perfeito, Ká. Eu gosto sempre de pedir um livro que fez diferença na sua vida, não necessariamente ligado ao reiki, mas assim, que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, de falar, esse livro vale a pena todo mundo aí ler. Esse livro não tem exatamente a ver com o reiki, mas ele mudou minha vida quando eu li há uns anos atrás, que chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Foi um dos livros assim fundamentais para me transformar em quem eu sou hoje. Porque eu era muito retraída, muito tímida. E a gente tem muito isso, né? Porque hoje em dia a sociedade cobra muito.
que você tem que fazer, e que você tem que estar certo, e que você tem que isso, e aí a gente vai formando uma muralha, né? E fica uma rigidez que você fala, meu, eu não consigo nem mais respirar. Sou imperfeita para qualquer coisa, né? Exato, eu tenho que ser perfeita em tudo, mas eu não me sinto perfeita, porque a gente sabe das nossas limitações. E a gente acha que o mundo está esperando que a gente seja perfeito, e a perfeição não existe, né? E esse livro vem muito explicando sobre o poder da vulnerabilidade, que é eu me tornar vulnerável perante o outro e eu me permitir ser vista. E eu permitir falar, olha, meu limite é esse. Aqui talvez eu não tenha agido da melhor forma, não soube como fazer, né? E você se expor. E essa é uma premissa para a gente se conectar com as pessoas, assim, sem igual, né? Porque sem isso, a gente se desiguala, né? A gente cria barreiras. E quando eu me mostro ser humano, eu vejo o ser humano que está do outro lado ali também. Então, nossa, isso mudou chaves, assim, fundamentais. Eu indico esse livro, assim, de olhos fechados para todo mundo. Tem o documentário também. Na Netflix, né? É. E eu acho esse livro bárbaro também. Para mim, me transformou muito nesse sentido de ser quem a gente é. E aceitar nossas imperfeições e isso até ser uma força, assim, porque através quando a gente se permite fazer algo que a gente não tem a perfeição, porque a perfeição, o que é a perfeição, a gente inconsciente fala para o outro que é possível. Sim. E aí inspira o outro a também se permitir, né? A experimentar coisas, fazer coisas diferentes. Demais, porque quando eu me mostro imperfeito, eu permito que o outro seja imperfeito também, né? E é aí que mora a vulnerabilidade, porque a gente acha que a gente corre riscos, né? Em ser imperfeito. E aí, daí que vem a vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, se vier, a outra pessoa também é humana. Exato, e faz parte também. Faz parte, e é isso. E, nossa, isso é uma ferramenta fundamental de conexão com as pessoas, assim, que, nossa, virou milhares de chaves quando eu li. Então, indico fortemente. Quem não é muito da vibe do livro, tem um documentário também, ela tá no TED Talks também, né? Tem o TED dela, tá na Netflix. Brené Brown. Muito bom. Que delícia, Ká. Foi muito, muito, muito rico. Era um tema, o Reiki, que eu queria falar desde o início dos 3 pontos, porque, assim, é extremamente poderosa, né, essa energia. E tão pouco ainda, a gente já está muito mais avançado, mas tem muito que avançar, das pessoas terem acesso a isso, experimentarem isso, não tem contraindicação. Não tem. Então, por que não? Sabe? Por que não? E algo tão simples e acessível é uma das técnicas mais acessíveis, eu acho, que a gente tem, assim, na minha opinião. Então, se joga. Se joga, experimenta. É mais uma possibilidade aí num caminho mais leve, um caminho de amor, de leveza, de espontaneidade, de ser quem a gente é. Né? Sim, totalmente. Gratidão, foi uma delícia. Muito bom. E obrigada a vocês aí por estarem com a gente em mais um 3 pontos sobre Reiki. E semana que vem voltamos aí sempre com um processo de ampliação de consciência, de amor, de leveza, de um caminhar comungando algo mais leve para todos nós. Um grande beijo e até semana que vem.